Vou liberar os arquivos do John F. Kennedy. Há uma razão para isso não ter sido liberado por mais de 60 anos. Deve ser porque a CIA está envolvida. Houve envolvimento do governo e não acredito que um país queira revelar isso mesmo após 60 anos. Trump está dizendo que eles vão liberar 80 mil documentos ou os arquivos John F. Kennedy. Você entrevistou um cara que vem estudando isso há décadas. Sim, Jefferson Morley. E então, o que você acha disso? Eu sei que você está cético, mas Trump disse 80 mil. Ele disse 80 mil documentos sem redação. Eu não vou entrar em política, mas Trump diz muitas coisas. Então, ele poderia muito bem liberar 80 mil documentos. A questão é quanto dos documentos já são coisas que outros pesquisadores e repórteres já descobriram, que já são informações públicas. Como você sabe, o grande arquivo de Epstein que caiu há algumas semanas, que todo mundo estava irritado porque era tudo que já estava lá fora. Então ele poderia haver coisas novas que é interessante, mas não é como a prova definitiva. Tipo de coisa. E se você já investigou o assassinato de John F. Kennedy? De maneira alguma, sou um estudioso, mas já li alguns livros e documentários. A verdadeira arma falada que as pessoas querem saber são os arquivos sobre Lee Harvey Oswald e seu relacionamento e possível emprego com a CIA. E o Federal Bureau of Investigation. Se Trump liberar as informações, serei o primeiro a reconhecer. Mas eu não sei quais documentos ele está liberando. Supondo que ele libere coisas novas que nunca estiveram disponíveis, então, especialistas como Jefferson Morley, do John F. Kennedy Files, deveriam ser capazes de começar a investigar imediatamente. Oliver Stone, que fez documentários e pesquisas sobre isso, mas existe, eu quero dizer, recentemente foi revelado que o Federal Bureau of Investigation havia encontrado, acredito que eram 1.400 ou 14 mil documentos que foram meio que rotulados ou arquivados incorretamente em algum lugar. Então, existem muitos documentos diferentes, eles foram mantidos em lugares diferentes, então eu estou cético. Mas você sabe que teremos que ver o que ele, para ser claro, você sabe, existe uma razão para isso não ter sido liberado por mais de 60 anos. Vários presidentes diferentes. Então você sabe, existe. Eu acho que o bom senso com a maioria das pessoas sensatas não creem na versão oficial. E a CIA e o Federal Bureau of Investigation são uma espécie de segredo geracional. Mesmo que a maioria das pessoas possivelmente envolvidas em um suposto assassinato do presidente pela CIA esteja morta agora, a maioria delas está morta atualmente. Isso não significa que a agência atual, diria livremente ao presidente: tudo bem, libere isso. Estou curioso para ver o que será divulgado. Se muito do conteúdo já é de conhecimento público com algumas novidades adicionadas, mas sem informações realmente reveladoras. Veremos. Acredito que a exclamação oficial. O que estou tentando dizer? Explicação, ok. Explicação, eu acreditei nisso. Até mais ou menos o último ano, 6 meses. Eu realmente gostei, eu meio que estava tipo, eu escutei, eu vi Oliver Stone, eu vi John F. Kennedy, e eu assisti a um monte desses programas onde eles falam sobre o rifle, e a mira estava quebrada, e claro que eu sempre estou tipo, ok, bem, a mira poderia ter sido quebrada, poderia ter estado funcionando, ele a deixou cair. Ela ficou presa, tipo, tanto faz, eu acreditei em todas essas coisas. Eu assisti ao filme Zapruder e pensei, as balas têm trajetórias muito estranhas. Estou dizendo que elas viajam de maneira diferente, ricocheteiam isso e aquilo, o filme não esclareceu. E eu sempre meio que acreditei nisso. Mas estou te dizendo, Jordan, nos últimos 6 meses a 1 ano, houve tantas coisas que eu tinha absoluta certeza da explicação oficial que simplesmente não eram verdadeiras. Estou dizendo que é como zombar das pessoas quando você estava nos anos 80 e 90 ou você zombava das pessoas por acreditarem em OVNIs.
Agora a Marinha surge com vídeos e depoimentos de pilotos, incluindo pilotos de jatos comerciais, confirmando que tem visto objetos não identificados. É uma situação intrigante, com diversos relatos e evidências surgindo. Todas as coisas que eu tinha 100% de certeza que as pessoas eram apenas essas pessoas teóricas da conspiração malucas agora estão corretas. Talvez eles não estejam completamente corretos, mas também não possuem todas as informações. Então eles estão juntando com o que eles podem descobrir porque eles não têm os registros oficiais. Os registros oficiais e a coisa com John F. Kennedy é... Eu simplesmente não entendo por que você não o liberaria, porque eles não o teriam liberado antes. E há tantas versões diferentes e tantas coisas diferentes que estão surgindo das pessoas cavando coisas por conta própria, que é apenas o registro oficial, apenas você sabe. Ou explicação. Uau, estou tendo dificuldades, simplesmente não pode estar certo. E então estou morrendo de curiosidade para saber o que tem nessas malditas coisas. Quero dizer, estou morrendo de curiosidade, simplesmente não há como. Agora, tudo que eu olho, eu não acredito em nada que sai mais e continuo pensando também em todas as pessoas. Como você disse, todas essas pessoas estão mortas, todas essas pessoas estão mortas. Por que você não o liberaria? Tem que ser porque a CIA está envolvida ou porque eu tive um cara no outro dia que estava dizendo que acredita que, de alguma forma ou de outra, ele acreditava que era ele. Tinha uma teoria toda dele, sabe, que eu nunca tinha ouvido e basicamente era tudo meio que uma conspiração e quase todos os envolvidos eram judeus e que o Mossad estava envolvido e havia uma coisa toda lá que ele tinha e ele estava, tipo, e devido ao antissemitismo eles tinham medo de mencioná-lo porque não ficaria bem para Israel por algum motivo. E ele tinha uma teoria completa sobre isso. E eu não consigo repetir tudo o que ele disse, porque era um pouco mais complicado do que meu cérebro é capaz de compreender. Mas nós, é claro, quando eles, e sempre que esses caras dizem faz sentido. E eu pensei, nossa, isso também é ótimo, essa é boa. Sabe, eu tive alguns caras aqui que falaram sobre John F. Kennedy e, sabe, Cuba e a máfia e como eles rastreiam o caminho de Oswald para Cuba e de volta, e aqui e de volta, e basicamente quase parece que eles simplesmente o colocaram no depósito e então eles atiraram nele e colocaram a culpa em Oswald. Você pode imaginar Oswald se ele realmente estou apenas indo trabalhar? Cara, consegui esse emprego no depósito do Texas, reservado como uma história inteira. Como se ele estivesse descobrindo enquanto acontece. Coitado do cara, se for verdade. Bem, eu acho que quando eu primeiro comecei a duvidar, acredito que foi no 60 Minutes de todos os lugares ou algum programa, assim, décadas atrás. Eles recrutaram cerca de 10 dos atiradores mais renomados do mundo para duplicar aquele tiro do sexto andar. A propósito, através de uma árvore ou sobre uma árvore, porque havia uma árvore lá e a maioria deles não conseguiu fazer isso, e se conseguissem, era depois de muitas, muitas tentativas. Lee Harvey Oswald não era algum especialista atirador. Então você tem o filme Zapruder. Quer dizer, se você assistir, parece muito claro para mim que John F. Kennedy está se movendo para trás. Sim. Eu não sou um especialista em balística. Eu não sei como uma bala vindo de trás de você te empurra para trás. Então você tem muito, muito claro, eu acho, algum tipo de corrupção onde eles estão se recusando a permitir uma autópsia no hospital de Dallas e eles, você sabe, exigem que seja feito em Bethesda. Você tem interferência militar e generais interferindo na autópsia na instalação naval em Bethesda. Há relatos de que, você sabe, parte do cérebro dele foi atingida e depois colocada de volta. Um documentário recente de Oliver Stone foi bastante abrangente. Quer dizer, algumas pessoas que desdenham disso criticam Oliver Stone, mas na minha experiência assistindo seus documentários, ele parece ter provas para muitas das afirmações que faz. O mais recente dele, acho que foi John F. Kennedy Revisited ou algo assim. Quer dizer, havia testemunhas no local, no Monte Gramado, que estavam dizendo à mídia local que viram
segundo o atirador, mas a mídia não exibiria aquelas imagens e entrevistas. Você tinha testemunhas do depósito de livros que trabalhavam lá, dizendo que, quando eles desceram as escadas, logo após os tiros, eles não viram Lee Harvey Oswald descendo as escadas. Ele deveria estar no 6º andar, eles estavam abaixo dele, mas descendo ao mesmo tempo. Então há muitas coisas como Lee Harvey Oswald encomendou uma arma que era totalmente diferente. Então quando você adiciona todas essas coisas, e eu provavelmente estou apenas citando algumas, e então apenas meu sexto sentido como jornalista, quero dizer, John F. Kennedy, não é segredo que ele não era exatamente um homem fiel. Ele tinha uma amante, Mary Meyer, que, um ano muito rapidamente após seus assassinatos, começou a fazer perguntas e conversou com Bob Kennedy que eles pensavam que poderia haver algo mais nefasto. Ela é misteriosamente assassinada em menos de um ano. Há um livro inteiro sobre isso. Ela é misteriosamente morta como em plena luz do dia em Georgetown, correndo porque ela estava começando a latir para a árvore errada e falar publicamente que ela não acreditava. Então há apenas tantas coisas. Mas no geral, se tudo é criado igualmente, eles literalmente quebraram a lei. A Lei de Liberação dos Registros, John F. Kennedy, de 1992, disse que eles deveriam ter liberado tudo isso muitos anos atrás. E o Congresso e os presidentes não se importaram. Então não consigo pensar em outro motivo pelo qual você não o liberaria se há coisas lá que mostram, mesmo que não seja uma conspiração total da CIA, que houve envolvimento do governo, mesmo que de forma mínima. E eu não acho que um país queira revelar isso, mesmo que seja 60 anos depois, porque basta pensar nas ramificações em cascata. Você também tem a Comissão Warren, que é uma história completamente diferente. Eles tinham o cara que o John F. Kennedy demitiu, Alan Dulles, dirigindo a Comissão Warren. Testemunhas que testemunharam contra a história oficial. O depoimento deles foi excluído. Existem muitas coisas diferentes. E existem pessoas que poderiam falar sobre isso, como Jefferson Morley, arquivos John F. Kennedy, muito melhor do que eu. Mas quando você junta todas essas coisas, não faz sentido que, 60 anos depois, ainda estamos esperando, quero dizer, dezenas de milhares de documentos se não há algo a esconder. Então, quais você acha que são as ramificações se isso for divulgado e você descobrir uma... Não acredito que ainda guarde esses documentos. Então, vamos supor que realmente existem documentos, porque eu imagino que, digamos, você sabe, Lyndon Baines Johnson estava envolvido e ordenou ao serviço secreto ou à CIA para preparar todo esse esquema, encontrar um bode expiatório, conseguir 2 ou 3 atiradores que possam matá-lo. Além disso, a rota foi alterada no último minuto. Como esses caras que vêm e dizem que esta é a melhor rota, a curva perfeita em cotovelo, ele terá que reduzir para menos de 15 milhas por hora. Seria a posição perfeita para capturá-lo. Existem lugares onde podemos colocar caras facilmente onde podemos atirar. É o lugar perfeito para eliminá-lo. E temos esse cara no depósito do Texas. Ele está trabalhando lá há alguns meses. É perfeito, mas eles têm que mudar a rota. Eles mudam no último minuto. Então, se fosse revelado que Lyndon Baines Johnson ordenou isso, que é o que eu meio que acho que aconteceu. Ele ordena isso. Eles mudam a rota. A CIA recruta um monte de atiradores que estão no exército ou são ex-militares. Porque eu vi uma entrevista com um cara que estava preso na prisão que insiste que ele era um dos atiradores. E ele tinha sido, eu acho que ele tinha estado no exército e agora estava fazendo contratos privados. Posso estar enganado, mas de alguma forma ele era um ex-atirador de elite militar que agora trabalhava como segurança privada. Um dia eles o abordaram e disseram o que queriam que ele fizesse. Estou quase certo disso. E eles foram. E ele basicamente era como o cara no Monte Gramado, ou algo assim. Ou ele estava onde ele estava, era um trem, como trilhos de trem, ou algo assim, que ele estava perto. De qualquer maneira, ele explica a coisa toda. Quero dizer, ele tem uma coisa toda sobre morder a bala, onde eles encontraram onde ele a colocou. Havia marcas de dentes em uma bala que eles encontraram e que havia marcas de dentes nela.
ele está dizendo que eram seus dentes de qualquer maneira. O ponto é que vamos supor que a CIA armou toda a coisa e eles mataram John F. Kennedy. Então, o que você acha que são as ramificações? Se todos esses caras estão mortos agora, do que você tem medo? Que eles desmantelam a CIA quando não há ninguém lá, ninguém que fazia parte disso ainda está vivo? Ou você acha que eles vão surgir com uma nova série de supervisões que a CIA não quer? Quais são exatamente as ramificações? Esqueci de uma coisa a propósito. Descobriu-se que houve uma tentativa de assassinato frustrada de John F. Kennedy cerca de 2 ou 3 semanas antes em Chicago, onde John F. Kennedy estava programado para voar para Chicago. Mas o serviço secreto ligou quando havia 2 atiradores em um hotel na rota que John F. Kennedy iria passar e eles cancelaram tudo. Então poderia, acreditar que talvez eles fossem bodes expiatórios pré-Oswald. Mas então há muitas coisas. Existem várias ramificações diferentes, claramente não como exumar os corpos e tentar julgá-los. Em outras palavras, quem estava envolvido já foi embora. Portanto, não há consequências para os cúmplices. Mas acredito que isso está relacionado à última metade do século. Quero dizer, Dwight Eisenhower alertou sobre o complexo industrial militar, que está absolutamente turbinado agora. Nosso orçamento militar está chegando perto de $1 trilhão. Provavelmente é $1 trilhão porque a CIA não está incluída no orçamento do Pentágono. E se for mostrado que a CIA estava essencialmente envolvida em um golpe nos Estados Unidos da América, para as pessoas modernas, a ideia de governo as horrorizaria. Mas você pode questionar: o que isso vai fazer? A maioria das pessoas, especialmente os mais jovens, não viveu naquela época. Mas eu penso, como as pessoas confiam em algo realmente vindo do governo moderno, se isso aconteceu então? E parece que houve um acobertamento após o acobertamento, porque eles esconderam isso das massas por 60 anos. Se o Trump divulgar isso, ele merecerá crédito. Mas as pessoas diriam: ei, Biden, Obama, Bush, Clinton, Reagan, todos esses estavam envolvidos nisso. Essa cobertura levanta questionamentos. Existem 1000 bases militares americanas ao redor do mundo. Estamos bombardeando, 8 ou 9 países de uma vez, tudo em nome da defesa nacional ou da disseminação da democracia. Acho que teria ramificações porque as pessoas iriam... Quero dizer, obviamente, há um grande número de pessoas na América, de ambos os lados, que já não acreditam, São contra a guerra ou não acreditam no objetivo declarado da CIA, do Federal Bureau of Investigation. Mas eu realmente acho que isso iria ter grandes ramificações para a confiança no governo. Eu acho que haveria mais protesto crítico, possivelmente pessoas correndo em política para desmantelar a CIA, desmantelar o Federal Bureau of Investigation. Vamos pegar esse dinheiro e dar para qualquer pessoa, comida para crianças pobres ou faculdade ou etc. Então, eu acho que realmente poderia fazer as pessoas já, não apenas teóricos da conspiração, mas normais, já não confiam muito no que vem do governo, seja sobre saúde, guerra. Estamos financiando diversos países. Então, eu acho que a principal coisa seria, como muitas pessoas podem dizer, ei, não podemos confiar neste governo, porque o governo, então, 60 anos atrás, matou o presidente e todos os governos desde então ajudaram a ocultá-lo. Sim, eu te ouço. Isso é... Sem mencionar por que nós... Todo mundo tem teorias, mas é fato que John F. Kennedy, em seu último ano, estava tentando sair do Vietnã, estava tentando normalizar as relações com o bicho-papão, você sabe, Cuba e a União Soviética. Ele fez o infame discurso na Universidade Americana, que realmente irritou todos os belicistas e os generais, porque ele falou sobre, você sabe, paz e precisamos de paz. As crianças da União Soviética são iguais às nossas crianças. Mas foi realmente, ele assinou, acredito que foi alguns meses antes de ser assassinado, para iniciar a remoção de 1000 tropas do Vietnã.
Então isso vai para não é apenas que eles mataram o presidente, mas por quê e por que foi escondido, que vai para todo esse complexo militar, industrial. Então eu realmente acho que uma grande razão principal para termos uma desigualdade de renda tão bruta, e muitas pessoas pensam que vivemos em uma nova era dourada onde o dinheiro é concentrado no topo, é o complexo militar industrial. Quer dizer, grande parte da nossa manufatura, grande parte da nossa indústria é construída em guerra e na construção de aviões F e drones e nova e moderna tecnologia. Mas se isso for exposto, que ele foi morto em grande parte para reduzir tudo isso, quero dizer, John F. Kennedy infamemente disse ou escreveu que queria, sabe, obliterar a CIA em pequenos cacos. Eu realmente acho que isso poderia totalmente mudar a dinâmica em termos de o que o povo americano exige de seu governo. Eu posso ser totalmente ingênuo Sim, também. e também quero dizer, você também poderia ter potencialmente mais violência contra políticos ou pessoas, porque você sabe que as pessoas que fazem parte deste sistema não vão deixá-lo ir tranquilamente. Quero dizer, ouça, entre você sabe disso e a coisa do Luigi, estou dizendo que está acontecendo. Entende o que quero dizer? Acho que você chega a um ponto em que as pessoas dizem, eu não posso confiar no governo ou eu não posso confiar no sistema. E eu só vou fazer você ter pessoas que começam a tomar, sabe, a lei em suas próprias mãos. Certo? Tipo, Houve tentativas de assassinato contra Trump. Há rumores de incidentes não divulgados envolvendo Obama que foram frustrados recentemente. Há cartazes de procurados que foram divulgados para outros diretor executivo S após o assassinato de Luigi, o assassinato do diretor executivo da United Healthcare. Então, estou vendo isso. Quer dizer, eu vou para o campo, eu cubro política, eu cubro trabalho, greves de trabalhadores, simplesmente exploração de trabalhadores sem teto. Eu cubro muitas coisas diferentes. E é meio que uma coisa de esquerda-direita. Nós realmente tivemos uma demolição controlada da classe trabalhadora, cidades e vilas inteiras, particularmente no meio oeste e em outras partes do país, parecem cidades fantasmas, porque as fábricas estão fechadas e sim, então as pessoas gostam disso tudo que você poderia. Apenas John F. Kennedy disse isso quando você torna a resistência pacífica impossível. A revolução violenta é inevitável, ele disse isso, então eu realmente acho que muitas dessas coisas, obviamente com histórias diferentes, mas a coisa do Luigi e isso, há uma interconectividade onde as pessoas estão trabalhando mais horas, mais empregos e estão recebendo menos. A produtividade aumentou nos últimos 30 anos. Os salários permaneceram praticamente os mesmos. Segundo eles, considerando a inflação, o salário mínimo deveria ser de cerca de 25 a 26 dólares. O salário mínimo federal é de cerca de 7 dólares e 25 centavos. A inteligência artificial pode ser útil em diversas áreas, mas como qualquer tecnologia, também pode ser mal utilizada. Muitas corporações e CEOs estão ansiosos para usar a inteligência artificial para substituir trabalhadores. Então, acredito que estamos em um ponto crítico. E isso é parte do motivo pelo qual, mesmo algo de 60 anos atrás, se for mostrado que não apenas o governo estava envolvido, mas todos os governos, desde então, o esconderam. Quem diabos sabe o que vai acontecer? bem, quero dizer, a classe média claramente diminuiu. E agora há mais ricos do que nunca realmente houve. Os pobres são tantos que a disparidade entre os que têm e os que não têm é enorme, sabe? E está crescendo o tempo todo. Então, sim. E a inflação, sabe? Vamos encarar. Quem ela machuca, sabe? Ela não machuca. Ela não machuca os ricos. Então, ela machuca o meio, a classe média que resta, mas realmente machuca os pobres também. Sim, eu sou, cara, você disse tantas coisas que estava falando sobre isso. E eu estava tipo, eu tenho que mencionar isso. Eu não consigo me lembrar agora. Mas eu estou muito curioso para saber eu estou super curioso para saber o que vai acontecer. E eu quero dizer, eu preciso saber o que esses documentos vão dizer.
quanto tempo leva para analisar esses documentos? E você sabe, você sabe, é engraçado, você sabe, o que é engraçado é que as pessoas estão desmontando o Luigi, o caso certo. Como você está, como você apenas, eles encontraram todas essas postagens, eles encontraram todas essas, você sabe, Reddit e subreddit, todas as coisas diferentes que você estava falando. Você sabe o que é todas essas diferentes coisas de mídia social e o manifesto e todas essas coisas. E ainda o garoto que tentou matar Trump quase foi completamente apagado, quase não há nada sobre ele, certo? E eu não acho engraçado porque eu mencionei isso para alguns caras. E quanto aos CEOs, os CEOs estão aterrorizados, eu sei disso, porque tem um amigo que é ex-Federal Bureau of Investigation e outro que é um ex-agente da CIA, e eles têm uma empresa de segurança. E ele disse que eu falei com ele esta manhã agora. Eu tenho outro amigo que é um ex-agente do Federal Bureau of Investigation, que é um investigador particular na Flórida. Este é outro cara. Então, de qualquer forma, este cara disse que os negócios estão bombando e a especialidade deles é encontrar. Eles nem mesmo fornecem, como eu não acho que eles fornecem segurança. O que eles fazem é olhar para a sua segurança e determinar onde está fraca. E então, é claro que eles vão providenciar segurança para, tipo, você precisa conseguir isso, você precisa fazer isso. O ponto é que eles encontram as falhas na sua segurança e mostram o que precisa ser feito para ficar seguro. Ele disse que estão com a agenda cheia. Os CEOs estão definitivamente preocupados, como as pessoas em geral. Eu estaria preocupado. Eu acho que Tomando decisões questionáveis. Eu acho que também há outro componente para o motivo de eles terem escondido isso por tanto tempo, além da própria arma do crime, que pode mostrar a cumplicidade da CIA, Federal Bureau of Investigation também. Mas existem muitos documentos que poderiam expor, citando fontes e métodos. E isso é sempre usado pela CIA, Federal Bureau of Investigation, para justificar por que algo é classificado. Não podemos liberar este documento porque ele revelará fontes e métodos que usamos para a defesa nacional, ou seja, você sabe, identidades de espiões ou mecanismos que usamos ou técnicas que usamos para infiltrar em outros países ou blá blá blá. Mas há muitas fontes e métodos que a CIA, Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, usaram que são bastante antiéticos, provavelmente ilegais. De acordo com o direito internacional, quer dizer, inferno, eles tentaram envenenar Fidel Castro. Acho que algo em seu casaco por cima. E de novo, e de novo. Sim. Ou seja, os Estados Unidos, apesar de toda a sua moralidade e discursos sobre outros países, fizemos e ainda fazemos coisas terríveis. Merda ao redor do mundo. Então, pode haver coisas nesses documentos que expõem, sabe, coisas que tentamos fazer na Rússia ou em Cuba, ou golpes que tentamos em outros países, ou coisas técnicas que ainda estamos usando. Nós já fizemos campanhas de desinformação em outros países. Nós infiltramos, sabe, espiões para, sabe, semear discórdia. Nós desencadeamos pessoas para cometer atos violentos em outros países e depois atribuir isso a um grupo de oposição que não gostamos. Então, a América fez algumas coisas terríveis. E meu palpite forte é que há coisas nesses documentos que podem expor algumas dessas fontes e métodos. Essa é a verdadeira razão pela qual essas coisas foram classificadas. Jefferson Morley, no John F. Kennedy Files, e outros estudiosos de John F. Kennedy falaram extensivamente sobre esse assunto. O sistema de classificação na América é amplamente abusado e muitas coisas não deveriam ser classificadas. Elas não são classificadas para a defesa nacional. Elas são classificadas para, você sabe, proteger nossa bunda. Certo, duas coisas. Bem, uma, essa se especificamente tinha a ver, se esses documentos especificamente tinham a ver com o assassinato de John F. Kennedy, e está claramente dito que você sabe que Lyndon Baines Johnson, você sabe, falou com fulano. Ele entrou em contato com a CIA, que contatou o exército para organizar sua morte. E vamos supor que seja exatamente assim. Se fosse exatamente assim, eu acharia que esses documentos simplesmente não existem.
Você só teria que passar por um trabalho em tempo integral. Seu trabalho em tempo integral pelos próximos 5 anos é encontrar cada documento que possa colocar qualquer uma dessas pessoas nessa cadeia de custódia que acabou com esse cara morto de qualquer maneira, e eles apenas passam os próximos 5 anos apagando, ou vamos dizer, LBJ, o próximo, você sabe, o próximo seu mandato completo, seu trabalho em tempo integral. Cara, é apenas passar por esses arquivos e apagá-los. Então, não tenho certeza se esses realmente existiam, apesar de adorar pensar que sim. Acho improvável que alguém permitisse a circulação desses documentos. De qualquer modo, é uma questão. A outra coisa é a coisa da classificação. É engraçado. Eu estava conversando com um cara sobre o Epstein outro dia e ele disse, e ele é esse cara escreveu um livro como vários anos atrás sobre Epstein e você sabe, você sabe, a lista de clientes, você sabe que não há uma lista real, mas ele estava falando sobre como ele está atrás. Essa Maxine, eu esqueci o sobrenome dela, o Maxwell. Ghislaine Maxwell? Obrigado. Ghislaine Maxwell, que ele estava falando sobre como ele disse, depois do caso dela, como o Federal Bureau of Investigation, ou quem quer que fosse, saiu e disse, o caso está encerrado. Não vamos processar mais ninguém. E está feito. Fechado, ele disse. Então eu solicitei uma lei de acesso à informação e ele disse 6 meses. Mais tarde, recebi uma resposta dizendo que não podem fornecer os arquivos, pois o caso ainda está em andamento e aberto. Ele é como o diretor do Federal Bureau of Investigation acabou de dizer. Ele nomeou todas essas pessoas e disse que os casos estão encerrados sem mais processos. Ele disse que levaria 6 meses, mas esperei mais 6. Pensando que estavam encerrando, fiz outro e levou mais 6 meses. Ele disse que pegou de volta novamente, Desculpe, ainda está aberto e não podemos fornecer informações. Tipo, vamos lá, cara, ou o outro. Eu amo o outro, tem a ver com o nacional. Então o outro, ele disse que foi negado. O pedido dele pela lei de acesso à informação foi negado. Porque ou certos documentos foram negados por motivos de segurança nacional. Certo. Quais motivos de segurança nacional existem para me negar acesso a um cara que é quem é? Tipo, se você está dizendo que isso é segurança nacional, então temos um problema maior aqui do que algum cara rico que gosta de garotas jovens. A verdadeira segurança é os políticos que estão envolvidos com eles. Certo, mas eles não divulgam nada a nível nacional. Então, sim, as pessoas simplesmente não fazem perguntas. E as pessoas simplesmente ignoram, e elas não investigam, e elas não insistem, sabe? Insistem até que as pessoas tenham que responder as perguntas. Isso também é algo relacionado a esse assunto. Realmente não há como saber. Ou seja, se todos os documentos forem liberados, a próxima questão é: como saber se são todos? O que foi destruído? Houve coisas destruídas? Porque as pessoas que provavelmente as destruíram estão mortas. Então eu não sei quão sólida tem sido a cadeia de custódia aqui. Porque se você pensar sobre isso, se realmente existe um documento que tem Lyndon B., não seria absurdo pensar que certas pessoas teriam se livrado de qualquer documento escrito por Johnson que fosse incriminador. Sim, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Há algum cara por aí que passou e apenas... Como Stalin chamava quando eles redigiam? Eles removiam alguém. Lembre-se, ele ficava chateado com alguém. Ele os executava e então ele ia e ele... era como uma purga. Eles passavam e realmente encontravam quaisquer fotografias oficiais ou algo assim e riscavam o rosto da pessoa ou eles eliminavam seus nomes de tudo, como se o cara nunca tivesse existido. Ele havia sido purgado dos registros? Bem, sim, veremos. Eu adoraria acreditar que conseguiremos ver algumas coisas. Sabe, o que vai ser horrível é que se isso sair vai simplesmente destruir as próximas semanas do YouTube para mim. Então será ótimo para o seu canal porque será só notícias. Mas o meu canal será destruído toda vez que Trump aparecer e começar a falar. Ninguém assiste ao YouTube. Para mim, a menos que você seja um canal de notícias, claro, você pode conseguir isso porque pode lançar vídeos falando sobre o que está acontecendo e você é inundado. Mas para mim, toda vez que esse cara assina uma nova ordem executiva, meus números caem. Toda vez que ele é eleito, os números caem. Ele é empossado e toda vez que isso aconteceu na construção, até ele estar na eleição, que as pessoas assistem mais e mais política, e então meus números começam a cair, e então assim que ele é eleito, e eu pensei, ok, ele foi eleito, vai subir de novo, e sobe um pouco. Mas então as pessoas começam a gritar,
e berrar sobre o que ele tem que fazer e os números voltam a cair. E então ele é empossado, eu estou tipo, ok, bem, ele está lá agora. Teremos alguns meses enquanto ele se acostuma com o ambiente, certo? Como se ele tivesse que se acomodar e não. Imediatamente começa a assinar ordens executivas e os números caem. Pessoal, nunca ouvimos falar dele. Não consigo pensar em uma história de crime verdadeiro maior. Se Lyndon B. Johnson ou você, sabe, algum complô da máfia da CIA estivesse envolvido, quero dizer, eu esperaria que isso acontecesse. Isso é como uma dor para o seu canal. Este vídeo. É tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Eu teria que chamar imediatamente alguns caras do John F. Kennedy pra cá. Eu começaria com Jefferson Morley. Ele é ótimo. E ele estava, curiosamente, com o The Washington Post. Ele era como um repórter da mídia mainstream, mas não quero falar por ele. Mas pelo que entendi da saída dele, eles simplesmente não queriam mais que ele cobrisse isso. E ele, tipo, eu acho que isso ainda é uma grande história. O possível assassinato. Ele saiu porque a mídia mainstream que o empregava não permitia que esse fosse seu foco principal. Mas sim, vamos ver. Quer dizer, estou feliz em passar vergonha. É o Trump. Portanto, a maior parte do que ele diz tende a ser inflado como um balão de ar quente. E então não é o que ele diz que é. Mas se for, eu acho, sim. Então, você quer começar com o Luigi? Sim, o que você quiser. Sim, vamos começar com... Você se importaria de fazer um tipo de resumo? Eu não consigo imaginar que alguém não saiba quem ele é, mas você poderia... Sabe o que eu quero dizer? Você poderia, de alguma forma, dar um resumo de 5 minutos ou 10, ou o que você achar melhor? Sim, Luigi Bagioni, você sabe, é o seu tipo de recorte de papelão. Garoto abastado, abastado. Ele é de um dos bairros mais ricos de Washington, sabe? Distrito de Colômbia. Área. A família dele é uma das mais ricas de Maryland. E em dezembro, após uma caçada humana de 2 semanas após o assassinato do diretor executivo da United Healthcare, ele foi preso na Pensilvânia e acusado do assassinato de Brian Thompson. E desde então tem sido uma espécie de explosão de apoio ao estilo Robin Hood para ele, definitivamente por parte dos mais jovens. Eu definitivamente vejo um aspecto geracional nisso, mas também me deparei com muitos boomers e apenas pessoas mais velhas, normais, que no mínimo estão dizendo que apoiam sua necessidade de um julgamento justo e discutindo que não estão exatamente apoiando, mas também não estão chorando lágrimas pelo diretor executivo de seguros que foi morto. Ele supostamente se descontrolou através de suas ações, mas é considerado inocente até que se prove o contrário. Ele desencadeou o que estava ali, à vista de todos, indignação pelo que eu acredito ser um sistema de seguro de saúde predatório, lucrativo e fraudulento na América. E em todas as histórias que eu cobri e que venho fazendo, particularmente jornalismo investigativo no campo, por mais de uma década, eu realmente não me deparei com algo que, como a esquerda e a direita neste ambiente tão divisivo, todos odeiam todos. América agora, a esquerda e a direita. Eu vi dos dois lados pessoas elogiando, apoiando, doando para ele. E basicamente apenas castigando verbalmente a indústria de seguros. Então, é realmente um caso interessante, porque, obviamente, você tem o assassinato, mas também tem o capitalismo realmente em julgamento aqui. Então, qual é a teoria para o motivo dele? Quer dizer, você sabe como eu ouvi várias teorias. Então, estou me perguntando se você sabe mais sobre isso do que eu. Qual é a principal teoria? Quer dizer, se ele é de uma família rica. Então, eu não estou entendendo, não é como se fosse, quer dizer, eu já ouvi isso. Foi a mãe dele ou alguém que teve a cobertura negada ou algo assim, ou alguém próximo a ele teve a cobertura negada e ele está chateado com isso, tipo, eu não sei, essa é uma teoria, essa é a principal teoria que eu ouvi. Isso é verdade? Então, existem muitas teorias, mas há relatos suficientes por aí que Luigi
desde a época da faculdade, então ele está na casa dos 20 agora, mas estamos falando, sabe, final da adolescência, talvez início dos 20. Estava sofrendo com essa lesão nas costas realmente debilitante. É conhecido como espondilolistese. Provavelmente estou pronunciando errado, mas já fiz 2 cirurgias nas costas. Não por isso, mas já tive problemas nas costas, e isso pode realmente mexer com sua mente, além da dor física. Então ele estava lidando com sérios problemas na coluna. Há relatos de que ele foi a vários médicos para tentar obter aprovação para uma fusão espinhal, que é quando eles fundem suas vértebras. Mas os médicos disseram que ele era muito jovem. Então eu só posso especular se isso foi o que você sabe, meio que o radicalizou contra as empresas de seguro de saúde. Mas de tudo que eu pesquisei e você sabe, o que aconteceu, não é necessariamente que o ódio dele era especificamente para a indústria de seguros de saúde. Parece que ele tinha um tipo de antipatia semelhante à de Ted Kaczynski e ódio pela tecnologia. Ele elogiou o manifesto de Ted Kaczynski, não suas ações. Ele disse que Ted Kaczynski deveria ter sido acusado e preso, mas ele elogiou seu manifesto. Os alertas de Ted Kaczynski sobre como a tecnologia era tão perigosa e meio que assumindo todo o nosso poder de ação. Mangione usou a palavra. Está removendo nosso poder de ação e nosso processo de tomada de decisão. Então parece que através também de suas supostas notas. Novamente. Eu digo supostas porque não foi provado que são dele, mas a polícia encontrou notas com ele. Que meio que falavam sobre você acerta a citação, você acerta o diretor executivo na Convenção Anual Parasitária de Contadores de Feijão Parasitas. E ele falou sobre como, você sabe, os cheques de seguro marcam todas as caixas. Então não está claro se era especificamente ele que tinha problemas com negações e tal, coisa que você não pensaria que seria um problema para ele, porque sua família obviamente poderia pagar. Parece que ele tinha apenas um desgosto, ódio quase que limítrofe do sistema capitalista, como a tecnologia estava sendo fundida com o sistema capitalista. E ele também, além disso, em postagens online, as pessoas encontraram sua conta no Goodreads, que é, você sabe, livros que você leu. E muitos deles eram sobre, você sabe, desgosto pelo capitalismo e como a tecnologia está, você sabe, dominando, etc. Então, muitas dessas coisas serão reveladas em tribunal, mas parece que ele escolheu o seguro de saúde especificamente, não porque foi pessoalmente negado, mas porque o seguro de saúde meio que representava tudo isso. Capitalismo, tecnologia e especificamente a United Healthcare estava usando inteligência artificial para negar mais reivindicações de pacientes com uma taxa de erro de 90%. Então, Brian Thompson, que foi morto, quando ele era diretor executivo, ele meio que acelerou a implantação de inteligência artificial, que basicamente estava negando reivindicações quase imediatamente, e na maioria das vezes negando reivindicações erroneamente. Você já leu o livro O Manipulador de Chuvas, de John Grisham? Lembra do esquema da companhia de seguros? Sim. Isso me faz refletir sobre o assunto. Aliás, o que você mencionou sobre ele não é uma das teorias que eu conhecia. Eu não sabia que ele tinha problemas nas costas. Sim, isso é algo que meio que veio à tona. Sabe, é por isso que não parece apenas pelo status dele na vida super rico. Quero dizer, há muitas pessoas ricas que se importam com, sabe, as massas e os oprimidos. Mesmo se ele ou seus entes queridos fossem pessoalmente negados, você pensaria que poderiam pagar do próprio bolso pelo que precisassem. Então, é por isso que, com base nas postagens do Reddit, porque havia muitas postagens dele, sabe, supostas porque ainda não foram validadas, mas fontes suficientes afirmaram que essas eram suas postagens. E, além disso, né, há um jornalista no Reino Unido que falou com ele cerca de 6 meses antes do assassinato, que disse que ele reclamava muito. Ele reclamou sobre tecnologia, e descobriu-se que ele havia elogiado Kaczynski.
Então, parece que ele tinha um desprezo geral pelo capitalismo, como a tecnologia está meio que se infiltrando na tecnologia. Ele sentia que as pessoas estavam se tornando zumbis para a tecnologia. Por que ele escolheu a United Healthcare? De acordo com a United Healthcare, ele não tinha seguro de saúde com eles, mas ele afirmou no suposto manifesto, porque há um suposto manifesto, não foi provado que é ele ou que ele o escreveu, mas ele apontou que a United Healthcare é a maior seguradora de saúde. Se ele escolheu o seguro de saúde, faz sentido que tenha mirado na United Healthcare. Sim, a coisa do Ted Kaczynski é super interessante. Eu assisti 4 ou 5 documentários sobre ele. Mas sim, Você sabe, seja lá o que for o Unabomber 1, você sabe que ele, que seu manifesto. Bem, seu manifesto é realmente o que o pegou também. Ele estava morando lá na sua cabana, na floresta, você sabe. Então, eu acho que foi o seu pai, ou não, foi a esposa do irmão dele que meio que reconheceu o manifesto quando eles o imprimiram, e então o irmão dele olhou para ele e ela mostrou para ele e disse que você precisa ler isso. Ele leu e foi como sim, definitivamente soa como ele. E então eles encontraram frases e então acabaram contatando o FBI. Sim, finalmente porque ele estava bombardeando Ele estava bombardeando apenas corporações em geral, mas acho que ele conseguiu o Unibomber por causa do que uniu foi o que as companhias aéreas unidas que ele bombardeou não eram apenas companhias aéreas, certo? Eram todos lá, eram outros tipos de grandes organizações, mas eu nunca entendi isso. Ele apenas o completo desprezo, sem tecnologia, né? O que você acha que vai acontecer? Entendo que ele queria voltar para apenas um modo de vida pré-revolução industrial, mas isso não vai acontecer. Você acha que o cara era inteligente o suficiente, mesmo sem um diploma do Massachusetts Institute of Technology, ele era brilhante, um gênio, e sabia que essa ideia era ridícula e não ia acontecer. Dedique sua vida a outra coisa. Se você está tentando ser um defensor de algo, quero dizer, isso é apenas, e então você está explodindo pessoas. É ridículo. A coisa interessante sobre Mangione e isso, eu acredito que é uma ladeira muito perigosa e escorregadia que eles o acusaram de terrorismo está em suas anotações. Novamente, as supostas anotações. Quer dizer, ele apontou que escolheu fazer desse jeito. Sabe, ele focou na conferência de investidores, mas ele não queria realmente, sabe, fazer algo grande como uma bomba ou algo assim, porque ele não queria matar inocentes. Então, ele considerou o diretor executivo da United Healthcare como não inocente por padrão, mas ele não queria fazer um atentado ou algo assim, porque ele não queria matar alguém que ele considerasse inocente. Não conheço muitos terroristas. Não. Geralmente, os terroristas querem matar o máximo de pessoas possível. Então, eu acho que eles acrescentarem acusações de terrorismo em o escopo mais amplo, porque as acusações de terrorismo têm sido usadas de outras maneiras na América nos últimos anos, que são muito alarmantes, é muito perturbador. Então, o que está acontecendo com este caso agora? O que está acontecendo agora quero dizer, eles o caçaram, certo? Eles seguem todas as filmagens de circuito de televisão logo após o crime, quero dizer. Eles conseguiram o vídeo do hotel onde ele atirou no diretor executivo diretamente na frente da entrada deste hotel, bem em frente a este banquete, ou, você sabe, seja lá o que estavam fazendo. Bem, eu acho que não é um banquete. Como você chamaria? Uma convenção ou algo assim? Então, ele atira nele. Eles encontraram a arma? Curiosamente, isso é parte da contenda agora mesmo. Então, alguns podem chamar isso, sabe, de seus advogados, apenas jogando espaguete na parede, o que os advogados têm que fazer, especialmente se o caso contra seu cliente é sólido. Mas o advogado dele na Pensilvânia. Então, eles estão sendo atacados de todos os lados. Ele foi acusado na Pensilvânia, onde foi preso, mas também foi acusado em Nova York, ambos no âmbito estadual. O estado de Nova York está o acusando criminalmente e há um caso federal contra ele. Então, são 3 casos diferentes. E o advogado da Pensilvânia, onde ele foi originalmente processado, preso, apresentou 2 moções bastante
significativas, basicamente dizendo que sua prisão foi ilegal. A maneira como os policiais se aproximaram dele, que eles o detiveram ilegalmente, sem ler seus direitos de Miranda e, portanto, qualquer coisa que ele disse e qualquer você sabe, supostas evidências que eles aprenderam antes de ler seus direitos de Miranda não poderiam ser usadas. É isso que eles estão alegando. E enquanto eles revistavam sua mochila, eles não tinham um mandado para revistar sua mochila naquele momento. E eles ainda não haviam lido seus direitos de Miranda, ou eles encontraram uma 9mm com um silenciador, alguns materiais de impressão 3D, porque ele tinha impresso uma arma em 3D e outras coisas em sua mochila. Então, eu não sei se isso vai funcionar para ele na Pensilvânia, mas, de acordo com seu advogado, se ele pudesse provar, eles basicamente o mantiveram em uma chamada interrogatório de custódia, que basicamente significa que você está detendo ele de uma maneira que não havia como ele sair, o que significa que você está sendo detido. E não lhe leram seus direitos, Miranda. Então, se eles forem bem-sucedidos lá, tecnicamente poderiam ter as acusações dele descartadas na Pensilvânia. Mas isso não significa que teria o mesmo efeito em Nova York, porque são 2 estados diferentes. Você está seguindo as constituições e leis de 2 estados distintos. Mas, basicamente, no caso da Pensilvânia, agora há movimentos acontecendo por seu advogado e agora os promotores têm a chance de responder. Você pensaria que o advogado, a menos que ele esteja apenas inventando coisas, o que duvido que ele esteja apenas inventando, havia pelo menos 8 a 10 policiais no McDonald's, onde eles prenderam. Então você tem que revisar as câmeras corporais. Não sei se todos os policiais tinham suas câmeras corporais ligadas, porque muitas vezes eles não têm. Certo? É onde fica na Pensilvânia. Justamente hoje, na verdade, o caso federal contra ele, deveria haver uma audiência de acompanhamento em 2 dias, a partir de nossa discussão agora, mas isso foi agora adiado, atrasado por mais 1 mês. Ele foi acusado federalmente, mas ainda não houve uma acusação formal de um grande júri contra ele. Então eu não sei. Não sou advogado, mas o fato de estar sendo adiado por mais 1 mês me parece suspeito. Eles dizem que tanto a acusação quanto o dele, advogados em Nova York concordaram com o adiamento. Faz sentido, porque seus advogados concordariam. Os advogados de Mangione concordariam. Dá mais tempo para se preparar. Segundo seus advogados, eles ainda não receberam todo o material de descoberta. Acho estranho que a promotoria concordaria se tivessem evidências suficientes contra ele. Se tem todas essas provas, por que ainda não houve uma acusação federal? Houve acusações, mas um grande júri ainda não fez uma acusação formal. E você pensaria que gostaria de prosseguir para o julgamento o mais rápido possível, federalmente, se você tivesse esse cara em seus direitos. O caso federal está atrasado. A próxima audiência no tribunal estava marcada para esta semana. O caso do estado de Nova York foi adiado para meados de abril. Ele já teve 2 audiências até agora. Espera-se que seja o primeiro a ir a julgamento, né? O estado de Nova York contra ele. Agora é um padrão de espera. Ele tem um advogado da Pensilvânia e outro de Nova York. E provavelmente eles precisam colaborar. Ainda que extraoficialmente, pois se ele for bem sucedido em Nova York, desculpe-me, se ele for bem sucedido na Pensilvânia, ao conseguir que algumas das provas sejam suprimidas porque não leram seus direitos, Miranda, então os advogados de Nova York, obviamente, vão tentar fazer a mesma coisa. Se eles conseguirem descartar essa prova, quer dizer, ele foi identificado por quem? Um funcionário do McDonald's? Eu não. Sei se era um cliente. Acho que foi um cliente que chamou a polícia dizendo que esse cara se parece, sabe, com o retrato falado que estava circulando. Então, se ele conseguir descartar isso, conseguir que essa evidência seja descartada, eu me pergunto, o que você acha que será o impacto disso? Ou seja, eles não vão retirar as acusações, não é para... Para mim, novamente, eu não sou um advogado, mas você sabe, tanto quanto eu cobri isso, para mim, eu acho que a verdadeira melhor chance dele de se safar não é realmente a evidência ser descartada, ou isso e aquilo. É algo chamado anulação do júri, que pense como pense no caso do OJ. Ninguém não ouviu falar disso. Certo, então, OJ,
Vários jurados, anos depois, admitiram achar que ele cometeu o crime, mas não se importaram. Isso foi uma retaliação pelo Rodney King, falando sobre os distúrbios de Rodney King. Então isso é basicamente conhecido como anulação do júri, onde, tecnicamente, sabe, os jurados podem achar que um réu cometeu o crime, mas por qualquer motivo moral ou qualquer que seja, eles podem dizer inocente. E tudo que precisa é de um, sabe? Então, houve casos em que um júri votou contra as instruções do juiz e a lei clara e direta. E houve bastante, você sabe, advogados de defesa criminal de alto nível foram à televisão nacional dizendo que acham que este poderia ser um caso assim, porque eles não viram algo como: estamos falando de advogados que estão fazendo isso há 20, 30 anos. Não houve tal alarde para um suposto assassino. A mídia o retratou como alguém que atrai apenas jovens garotas por sua aparência. Eu cobri 3 protestos, comícios fora do tribunal, enquanto ele está em audiências. Não são todas jovens fãs. Há muitas pessoas lá fora que são apenas defensores da saúde, histórias de horror sobre saúde. Eles podem não estar aprovando abertamente o assassinato, mas eles acham que ele deveria ser considerado inocente. Então, para mim, você tem que conseguir 12 jurados, todos concordam, e não conheço 12 pessoas em nenhum lugar que não tenham algum tipo de experiência negativa lidando com companhias de seguro de saúde. E parece que não sabemos ao certo. Parece que sua defesa neste momento não vai negar que ele fez isso, mas meio que colocar a indústria de seguros de saúde com fins lucrativos em julgamento. Então eu acho que há uma chance de um julgamento anulado, ou você sabe, algum tipo de anulação do júri, porque você sabe, se você já assistiu Lei e Ordem, que todos nós já vimos algum tipo de programa assim, muitas vezes a seleção do júri é como essa grande batalha. Isso vai ser a seleção do júri, pode durar 2 semanas, porque a acusação provavelmente vai tentar evitar qualquer pessoa com menos de 40 anos nesse júri. As pesquisas mostraram que as pessoas foram questionadas sobre Luigi Mangione. Pesquisas revelam que jovens universitários, especialmente os mais novos, simpatizam ou empatizam com ele. A geração mais velha, não tanto. Então, provavelmente, os promotores não vão querer jovens lá. Mesmo que todos tenham 40 e poucos anos, qualquer um poderia fingir neutralidade e imparcialidade, mas ter uma rixa contra a United Health e outros. E é isso que veio à tona. Não se trata apenas de Luigi Mangione, mas há muitas histórias de horror por aí sobre como a United Health, você sabe, suposta fraude contra idosos no Medicare Advantage, usando inteligência artificial de forma antiética, não apenas a United Health, outros. Então, eu não sei se necessariamente a janela para a liberdade dele seria através da supressão de evidências. Eu acho que seria apenas como você tem que fazer 12 humanos concordarem. Certo, sim. Eu estava apenas pensando no júri e eu me pergunto se o juiz, eu me pergunto quanto disso, tipo de informação sobre a companhia de seguros, o juiz permitirá que o júri veja. Porque às vezes a defesa virá à frente e dirá: bem, aqui está a teoria do nosso caso. Aqui está o caminho que vamos traçar. E por vezes o juiz dirá: não, você não fará isso. Você não vai, eles vão limitar a quantidade de informações ou testemunhas e começarão a moldar a narrativa, eliminando o que a defesa pode mostrar ao júri. Então, mas sabe, para mim, se eu quero dizer, eu não sei. E primeiramente, a acusação não está selecionando o júri. No final, ambas as partes têm direito a objeções. Ambos, você sabe, durante o voir dire, eles vão descobrir esperançosamente uma boa mistura dos membros do júri, o que pode ser um problema real para uma acusação, porque, como você disse, você só precisa de 1 ou 2 desses caras. Certo. Para ser como sim, depois de ouvir todas as coisas horríveis que esta companhia de seguros fez com as pessoas, eu não vou condenar esse cara. Então, sim, isso é muito possível. Você viu o filme? Desculpe, já mencionei um filme antes. Mas você viu? Não é apenas o filme. Li o livro primeiro. Não quero que pense que é só sobre o filme. Ok, então eu li.
Você já leu o livro O Júri de John Grisham? Foi com Gene Hackman? Um filme foi, sim, mas no livro é sobre um casal que meio que persegue o tabaco. Casos, certo, onde a empresa de tabaco está sendo processada por pessoas que contraíram, sabe, por pessoas que contraíram câncer como resultado de fumar, desde que eram o que seja. E então eles meio que perseguem pelo país tentando colocar o único cara, o nome dele é Nicholas Easter, no júri para que ele possa influenciar o júri a seu favor. Agora, no livro, a grande e má empresa é uma empresa de tabaco. Certo. E há um grupo de empresas de tabaco e todas elas estão trabalhando juntas para tentar influenciar o júri. Eles contratam consultores de júri no filme. É uma empresa de armas e são como os lobistas de armas ou as empresas de armas. Eles se reúnem e contratam Gene Hackman, que provavelmente é um consultor. É super corrupto, é uma coisa completa. É um mas. Aqui está o que é ótimo nisso. Eles mostram como eles perseguem o júri, como eles coletam evidências e, finalmente, como tentam obter sujeira sobre o júri. Claro, isso é ficção, certo? Este é um exemplo extremo porque o personagem principal que Gene Hackman interpreta no filme se chama Finch. Ele é um consultor de júri extremamente corrupto. E ele tenta obter sujeira sobre o máximo possível desses jurados, chegando ao ponto de montar falsas operações do Federal Bureau of Investigation, onde essa mulher no júri acha que seu marido está prestes a ser indiciado pelo governo por uma fraude imobiliária, como se eles o tivessem armado. É tudo falso, não há Federal Bureau of Investigation, é tudo interpretado por esses investigadores particulares como um conjunto completo, mas dessa forma, eles estão tentando fazer com que ela vote do jeito deles, ouça, eles têm todo tipo de esquemas. Mas é ótimo porque realmente mostra o processo dos golpes, de como eles os perseguem. Eles constroem uma espécie de estudos de casos sobre eles, como eles determinam quem vai votar de que maneira em oposição à outra. É um ótimo filme, quero dizer. É um bom filme se você não leu o livro. Se você leu o livro, não é um ótimo filme. O livro é fenomenal, mas realmente te mostra o quão sujas essas coisas podem ficar. Mas sim, é o júri fugitivo, então. Sim. E eu acho que também, então, o outro componente é o promotor de justiça de Nova York, como eu disse antes, acusado de terrorismo. E eu realmente acho que isso trabalha contra eles, porque é um uso muito incomum de terrorismo. Ou seja, geralmente em Nova York, terrorismo. Quer dizer, isso é para pessoas que são assassinos em série ou assassinos de primeiro grau ou pessoas que matam policiais. Não como um único assassinato direcionado, mas até mesmo advogados de defesa criminal disseram que sentem que isso é um exagero, então eu acho que as pessoas sentem e eu entrevistei pessoas que dizem, você sabe, Tia, eles estão rotulando como terrorismo porque era um diretor executivo de seguro de saúde e eles querem dar um exemplo, então acho que isso também vira potenciais jurados contra a acusação, porque eles pensam, sabe, um executivo de seguro de saúde de uma indústria que as pessoas já têm desprezo, está recebendo algum tratamento preferencial. Eles nem mesmo acusaram de terrorismo o homem que assassinou 9 pessoas negras em uma igreja na Carolina do Sul anos atrás. Então, essencialmente, acho que a superacusação aqui pode sair pela culatra. Porque se você simplesmente o acusasse diretamente, sabe, de homicídio em segundo grau, se pudessem provar que era ele, ficaria bem claro. Bem, você sabe, isso tende a dar errado. A razão pela qual estou apenas esclarecendo. Eu sei que você sabe disso, mas o motivo de dar errado é que se você tem alguém onde você diz, ei, tipo, pegue. Vou dizer Casey Anthony, porque acho que foi o caso Casey Anthony onde eles meio que a acusaram de primeiro assassinato e então eles também a acusaram de homicídio culposo, mas então acho que eles retiraram a acusação de homicídio culposo, algo nessa linha. Foi um desses casos em que eles desistem no último minuto. Não tenho certeza se foi o caso dela, mas eles desistem no último instante. Eles desistem, sentiram que tinham feito o seu caso e abandonaram o homicídio culposo. E então, o que eles estão esperando é que a acusação diga:
Estamos apenas dando, sentimos que fizemos nosso caso, ou podemos fazer nosso caso de que essa pessoa é culpada. Estamos apenas dando ao júri a escolha de um assassinato de primeiro grau, o que significa que é premeditado. Essa pessoa foi lá especificamente com ou para assassinar essa pessoa. Então eles vão descartar como homicídio culposo. O problema com Casey Anthony, posso estar errado, é que muitas vezes o júri entra lá e então eles dizem, ok, eu acho que essa pessoa é culpada, mas só temos homicídio em primeiro grau. Não acredito que eles sejam culpados de homicídio doloso. Eu a consideraria culpada de homicídio culposo porque acho que foi uma decisão precipitada ou foi uma decisão que essa pessoa tomou que acabou resultando na morte de alguém. Isso é homicídio culposo, mas só nos é dada a opção de homicídio em primeiro grau. E eu não creio que essa pessoa premeditou o assassinato, o que significa que eles empunharam uma arma. Eles espreitaram a pessoa. Eles tiveram muito tempo para mudar de ideia. Eles viajaram com a intenção específica. Como se nada disso se aplicasse aqui. E então consideram essa pessoa inocente. E as pessoas são como, o júri é horrível. Sim, eles teriam considerado essa pessoa culpada de homicídio culposo, mas você retirou essa acusação. E então, ao dizer algo como, terrorismo. Bem, esse cara não fez uma bomba e jogou em uma multidão ou tentou matar 40 pessoas indiscriminadas, sabe, para mostrar algum tipo de, uma mensagem política ou algo assim. Essa pessoa cometeu homicídio doloso, mas não considero como terrorismo, e sim como homicídio qualificado. Você pegou uma arma, você viajou para ir lá, você esperou por essa pessoa, você a perseguiu, você a matou. Isso é homicídio em primeiro grau o dia todo. E, novamente, em suas supostas notas, eu digo supostas porque eu não sei. É uma citação. O que ele disse sobre mirar no executivo de saúde é direcionado, preciso e não arrisca inocentes. Quer dizer, Não. é como querer aterrorizar uma comunidade e tudo mais. Então, sim. Sim, não é indiscriminado o suficiente. Então, ok, então, sim, eu acho que certamente será, você fala sobre filmes que, são baseados em julgamentos de alto perfil. Eu acho que isso vai ser significativo. Atualmente, a mídia americana está em vigília Trump 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, se isso for a julgamento, será um grande caso, pois envolve muitas coisas diferentes, não apenas uma. Indústria de saúde, capitalismo. Você também tem, quero dizer, inferno. O governador de Nova York estava falando sobre, após isso acontecer, criar uma linha direta especial para CEOs de empresas ligarem quando eles consideram uma ameaça. Há diversas coisas em cascata aqui, e as pessoas ficaram irritadas porque CEOs de empresas terão sua própria linha direta especial se estiverem se sentindo ameaçadas, enquanto pessoas comuns não. Este será um grande julgamento, e a mídia, na maior parte do tempo, quis apenas se concentrar em Luigi Mangione de forma muito preto no branco. Mas eu acho que isso, felizmente, trouxe à tona que, ao contrário da maioria dos países que são muito menos ricos do que nós, temos esse sistema muito complicado, com 2, 3, 4 intermediários diferentes para obter cuidados. E, francamente, se você não tem dinheiro suficiente e acontece uma catástrofe, você está meio que ferrado. Eu já entrevistei tantas pessoas que não foram ao hospital nem receberam tratamento por falta de dinheiro. E isso pode não te matar imediatamente, mas eventualmente você... Imagina fazer um diagnóstico errado ou atrasado, não fazer aquela ressonância magnética e depois descobrir que tinha câncer. Não? Então, acho que muitas pessoas estão dizendo, ei, não estamos dizendo para pegar suas armas e atirar nos CEOs, mas talvez devêssemos nos concentrar no assassinato sistemático que acontece todos os dias, que é a saúde sendo uma mercadoria e ter que ter dinheiro suficiente para obtê-la. Certo. Sim, quero dizer, pode ser extremamente frustrante, sabes? Quero dizer, existem todos os tipos de pequenas coisas como, na verdade, contratamos, ou, na verdade,
conseguimos cobertura de saúde porque nossos médicos estavam cobertos, eles estavam no pacote, era como, ó, perfeito, e então, como 2 meses depois, 2, 3 meses depois, eu vou ao médico, chego lá, vejo o médico, eles dizem que devo $180, mas respondo que estou coberto pelo meu plano de saúde. Não, eles não mais, nós não estamos mais aceitando eles. Certo. Bem, eu especificamente os consegui e te consegui e fiz isso porque, tipo, você poderia ter me dito antes de eu ir e ver o médico, sabe? E então eu mudei de médicos e chego lá e me dizem que estou completamente coberto e você entra lá e é como, ó, bem, não temos certeza se você está coberto ou não. Mesmo que eles também estivessem na coisa, então eu pago. Então eu descubro que eles estão, eu estou coberto e dos 190 que eu paguei, por isso eu recebo um cheque de volta por. Eu vou conseguir, isso acontece comigo o tempo todo e tenho um bom seguro. Estou sempre pagando, aplicando e sendo informado de que foi um erro. Eles me devolvem $50, mas isso não é os 91 ou os 190 que acabei de pagar. Você e eu provavelmente passamos cerca de 2 ou 3 horas no telefone, pulando de um assunto para outro. Meu medo é, eu preciso de um tratamento real. Eu tenho câncer e preciso de um tratamento real. E eles estão tipo, nós vamos cobrir tipo isso. Aqui estão $400 mil, não tenho os 30%. Exatamente. E realmente não há nada que você possa fazer, não há seguro que realmente vai te ajudar muito. Todos eles têm essas pequenas saídas. Então, rapidamente, a bandeira americana atrás, qual é? Você tem o McDonald's, você da Verizon. Eu queria ter criado essa bandeira, pois teria registrado a marca e ganhado muito dinheiro. Esta é a bandeira das Corporações Unidas da América, porque eu venho dizendo há anos, que estamos, vivendo nas Corporações Unidas da América, por estrangeiros, por, você sabe, América, pelos bilionários. Uma empresa diferente a fez, mas é autoexplicativo, todas as corporações estão envolvidas. Estou trabalhando para criar a minha própria, que será de cabeça para baixo, que é o sinal de socorro para os marinheiros. Mas sim, quero dizer, não me importo se você é de esquerda ou direita. Se você tem olhos, pode ver que nosso país é baseado em um sistema de suborno legalizado. Ambos os lados estão sendo comprados. Ou seja, Trump, mesmo se você gosta, Musk deu a ele quase $300 milhões. E agora Musk tem as chaves do governo. Então, se as pessoas acham que ainda estão sendo representadas por servidores públicos, tenho más notícias. É isso que essa bandeira significa. Mas sim, foi feita por outra empresa. E perguntei à empresa onde consigo essa bandeira, pois minha audiência está me perguntando. E estou enviando-os para você. Talvez você possa me dar uma pequena parte. Não estou pedindo muito e eles gentilmente me mandaram catar coquinho. Então, mas se você quiser, é só googlar Bandeira Corporativa da América que você vai encontrar. Você precisa criar na sua própria conta, configurá-la e ter um link direto para ela no Etsy ou plataforma similar. Com certeza. Tudo bem, ouça, eu agradeço, a menos que você tenha algo mais. Quero dizer, temos o seu livro, nem sequer falamos sobre o seu livro. O Envenenado expõe o encobrimento da água de Flint. Estou em conversas para transformá-lo em um filme, outro encobrimento, talvez não tão grande quanto John F. Kennedy. Mas bem... Eles fizeram... Um documentário, certo? Sim, o Fadiga de Flint. Você poderia assistir isso em flintfatigue.com. Isso é outro. E você foi gentil o suficiente para me ter falando sobre o livro, mas isso é outro. O exemplo que temos comunidade após comunidade, sabe? Seja água, ar, solo. Temos envenenamentos em massa acontecendo na América que a mídia simplesmente ignora. Muitas pessoas ainda estão doentes em Flint, por causa do chumbo e bactérias, e isso foi varrido para debaixo do tapete. Então, sim, meu livro é Nós, os Envenenados, expondo o encobrimento da água de Flint. E meu canal no YouTube é Status Coop, COUP. Além disso, temos mais de 200 mil. Temos mais de 200 mil visualizações nisso. Sim, isso foi ótimo, sim. Ei, pessoal, agradeço por assistirem ao vídeo. Façam-me um favor, cliquem no botão de inscrever-se, ativem o sininho. Assim vocês serão notificados de vídeos como este. Além disso, vou colocar os links do Jordan na descrição para o canal dele no YouTube, suas redes sociais e também seu livro, que você deveria ver o vídeo bem aqui. Clique nele para assistir ao vídeo. Você pode acessar a descrição, clicar no link para ir à Amazon e comprar o livro ou livros dele.
Mais uma vez agradeço por vocês assistirem. Muito obrigado. Até mais.